Bom dia a todos. Fechamos a semana com mais um episódio do Tema do Dia. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Berto Ferreira, jornalista do 00, e hoje vamos analisar a luta pela subida na segunda Liga. Com 7 jornadas por disputar, há muita coisa para decidir e estão aqui várias equipas na luta. Humberto, vamos fazer um ponto de situação. Bom dia. Bom dia, Diogo. Antes de mais, por te perguntar, quem é que está em melhor posição para subir à Liga Portugal Betclic? Bom dia, Diogo, uma vez mais. Quando há uns anos valentes atrás a segunda Liga passou a ser apelidada de segundona, estava muito concentrada a ideia disto que está a acontecer esta temporada. Uma segunda Liga absolutamente competitiva, com muitas equipas nas lutas, seja para se manterem, seja para subir divisão. Especificamente no olhar para a subida de divisão, eu diria que a equipa do Marítimo está a fazer uma espécie de passeio nesta segunda Liga. A equipa insular já está há muitas temporadas. Quando dizemos aqui há muitas é porque a equipa do Marítimo esteve ininterruptamente 35 anos na Primeira Liga, desceu, ou seja, a equipa do Marítimo, quando subiu a primeira vez nos anos 80, nunca mais tinha desceu em 2023 e está desde 2023 na segunda Liga. São 3 épocas, quando havia aqui uma espécie de expectativa que os verde-rubros pudessem subir logo no ano a seguir, até porque financeiramente há um apoio maior para as equipas do arquipélago da Madeira, proveniente do governo regional, para que as equipas possam na época seguinte recuperar logo o estatuto de Primeira Liga. O Marítimo não conseguiu essa recuperação e curiosamente consegue, ou vai aparentemente conseguir, num ano onde o orçamento é também mais baixo. A verdade é que a equipa foi montada de forma muito interessante no início da época por parte de Vítor Matos, trocou depois de treinador e o treinador que o sucedeu acabou por fazer um trabalho de continuidade muito interessante e o Marítimo nesta altura é claramente a equipa que está mais destacada. São já 6 pontos para o segundo classificado, importa recordar que apenas os 2 primeiros sobem de forma direta, o terceiro vai disputar um play-off com o antepenúltimo classificado da Liga Portugal Betclic e, portanto, para esse terceiro lugar são já 11 pontos de diferença. E apesar de o calendário da segunda Liga trazer sempre as equipas para um patamar de proximidade muito maior e de facto quando aqui olhamos para o fator casa é algo, eu diria, diferente na segunda Liga, a equipa do Marítimo acaba por já ter aqui um fosso classificativo bastante interessante, olhando mais ao facto daquilo que o calendário traz para a equipa do Marítimo, onde vai jogar frente a 2 equipas que estão com a corda na garganta, o Paços de Ferreira e o Portimonense. Depois vai ter um jogo mais complicado nestes 7 jogos, que é diante do Torriense, que é uma equipa que está a lutar também por uma subida à Primeira Liga. Depois Benfica B, Leixões, Penafiel e Chaves. São equipas já minimamente resolvidas, tirando o Penafiel. Nesta fase está também aflita a equipa de Penafiel, do Val de Sousa, mas a verdade é que a uma jornada do fim do campeonato as contas podem também já estar resolvidas para a equipa do Penafiel. O Marítimo, como estávamos a dizer, é a equipa que melhor está posicionada para subir à Primeira Liga, logo seguido do Académico de Viseu. A equipa do Académico de Viseu está a fazer um trabalho absolutamente excepcional, também já trocou o treinador, Sérgio Fonseca é agora o treinador, começou Sérgio Vieira. É uma equipa que já conseguiu um fosso considerável, estamos a falar de 6 pontos de diferença para o terceiro classificado, e essa situação pode ser bastante boa para gerir, olhando ao facto até da equipa do Académico de Viseu ter dado uma demonstração de assunção de candidatura quando venceu o Marítimo muito recentemente para o campeonato. E esta demonstração é de facto algo impactante para que os vizienses e os beirões possam estar nesta luta de subida à Primeira Liga. A equipa do Académico de Viseu não está na Primeira Liga desde a época 88-89, uma época onde teve 4 treinadores, terminou no último lugar, foi dos piores performances da Liga, mas entre esses 4 treinadores teve 2 nomes bastante importantes, eu diria, um do futebol português, o outro mais do futebol angolano. Carlos Alhinho foi treinador, foi posteriormente também selecionador de Angola, e Fernando Cabrita tinha sido o selecionador, um dos treinadores de Portugal no Euro 84 e que depois, 5 anos mais tarde, estava a treinar o Académico de Viseu na Primeira Liga e que desceu de divisão.
É uma equipa que, desde essa altura, nunca mais conseguiu recuperar esse estatuto, chegou a estar em patamares ainda mais inferiores do que esta segunda liga, e este trabalho, eu diria, continuado com o investimento. Há aqui uma relação muito próxima entre a administração do Hoffenheim e a administração também do Académico Viseu, uma espécie de multiclube, e este trabalho de continuidade que está a ser feito desde a época 21-22 pode trazer aqui frutos bastante interessantes, e não deixa de ser curioso que muitas das vezes esta questão dos investimentos sejam não tão bem levados à séria, e estamos a falar aqui de um clube histórico como é a equipa do Marítimo, muito destinado aos sócios, e outro com um investimento continuado que ao fim destes anos, há uns anos valentes atrás com o Jorge Costa, esteve muito perto de subir. O projeto depois acabou por ser eclipsado a meio, Jorge Costa acabou também por sair, e agora, no fundo, consegue-se perceber o que é que o Académico quis fazer ao longo destes últimos anos para agora estar nesta luta pela subida. São as duas equipas que têm demonstrado uma maior assertividade na luta por subir de divisão, mas não estão sozinhas. Nesta tabela classificativa, por exemplo, entre o atual terceiro classificado, que é a equipa do Torriense, e a formação do Leixões, que é a 12ª classificada, estão 11 pontos de distância. Ou seja, entre o primeiro e o terceiro são 11 pontos de distância. Entre o terceiro e o 12º são 11 pontos de distância. É de facto uma proximidade muito grande. Há aqui muitos jogos onde as equipas vão inevitavelmente perder pontos, e o terceiro lugar, apesar de na última temporada não ter valido subida da divisão, por norma dá a subida da divisão, porque a equipa que está a lutar por subir acaba por chegar com uma moral maior do que a equipa que está a lutar para não descer na Primeira Liga. No ano passado o Aves Futebol SAD conseguiu ganhar ao Vizela, nesse duelo um Vizela muito depenado de lesões, e com um período até um bocado conturbado na parte da equipa técnica. Esta situação pode ser bastante importante, o ficar em terceiro lugar, e nesta altura Torriense, Vizela e a equipa da União de Leiria são as que estão melhor posicionadas. Aparecem logo a seguir as equipas B, que naturalmente não podem estar nessa luta por subir de divisão, mas é muito importante estar aqui a perceber o que é que estas três equipas vão fazer até as próximas jornadas, podem trazer boas evoluções relativamente a isso. Humberto, como acabaste de dizer, isto muda de dia para dia, aliás, claro, jornada para jornada, e está na altura de olhar no como gerar para a tabela, porque à cabeça Porto B foi lanterna vermelha durante imenso tempo e agora está a meio da tabela, do nada. Então eu pergunto-te se está mais acesa esta luta pela subida ou se, por outro lado, a luta pela descida, pela manutenção. Sim, porque nós estávamos a dizer, por exemplo, entre o terceiro, que é o Torriense com 45 pontos, e a equipa do Leixões com 34 em 12º lugar, depois, entre o Leixões e o último classificado, estão 7 pontos de distância. E, portanto, 7 pontos de distância são 2 vitórias praticamente na segunda liga, ou 2 derrotas para quem estiver. Nesse olhar muito pormenorizado, a equipa do Portimonense e da Oliveirense são as que estão em zona de descida e são as que estão em maior perigo. São aquelas que têm tido até mais dificuldade em impor o seu jogo, em fazer o seu jogo e em conseguir sair daquela zona mais vermelha. Aparecem ali o Penafiel e também o Farense agora, e o Passos Ferreira. É muito importante aqui esta questão do Passos Ferreira. O Passos Ferreira teve mudanças diretivas importantes na última temporada, disputou o play-off de manutenção e conseguiu salvar-se do play-off de manutenção, e volta a estar mergulhado nesta luta pela manutenção. Vai ter um calendário muito difícil, mas todas as equipas que estão lá em baixo vão ter calendários difíceis, porque vão olhar para os adversários e todos eles estão acima, e 2 vitórias de qualquer equipa que esteja acima vai colocá-las na luta pelo terceiro lugar, na luta por uma vaga de play-off. Portanto, esta luta pela manutenção é uma luta muito mais complicada, porque estamos a falar de equipas que fazem orçamentos para ficar na segunda liga. 90% das equipas fazem orçamentos para ficarem na segunda liga, e a partir de janeiro, ou no mercado de janeiro, é que percebem que, mediante a posição que estão classificativamente, é que vão fazer um investimento mais avultado para atacarem uma subida ou não atacarem a subida. E, portanto, estas equipas, estando neste patamar, acabam por perder um comboio,
e tornam-se competitivamente mais débeis do que as outras. Por isso, as últimas jornadas, as próximas jornadas vão ser decisivas. Importa, por exemplo, trazer, nós falávamos do Passos Ferreira, mas não falamos da equipa do Oliveirense, por exemplo, que no ano passado, desportivamente, desceu divisão e apenas conseguiu vaga para ficar na segunda Liga, em virtude do Boa Vista não ter conseguido cumprir os regulamentos também para ficar na segunda Liga. A equipa de Oliveira das Meias criou quase um plantel para jogar na Liga 3 e acabou por ter vaga de jogar na segunda Liga, e estas situações, a longo prazo, acabam sempre por ser penalizadoras para quem está a competir, porque do outro lado vai apanhar equipas competitivamente mais fortes, melhor trabalhadas, jogadores se calhar até mais evoluídos, e estas, nomeadamente a equipa do Oliveirense, eu acredito que vai ter muitas dificuldades. A equipa do Portimonense tem demonstrado ao longo também do último percurso essa dificuldade, e deixa-me trazer aqui um lado geográfico que assusta sempre bastante, que é o facto do Farense também estar nesta luta e de repente estarmos com duas equipas do Algarve aqui embrulhadas numa possibilidade de serem à Liga 3, o que iria tirar, neste caso, a região sul de Portugal da participação dos campeonatos profissionais, o que nunca é bom quando isto acontece. Ninguém está a salvo, pelo menos Claro. neste grupo restrito. Obviamente. Humberto, vamos avançar para a terceira pergunta. Neste caso, eu questiono-te que equipa que tem surpreendido mais nesta edição da segunda Liga? Eu acho que no olhar para a tabela classificativa, há um nome que salta logo à vista, e que é o nome da equipa do Lusitânia de Lourosa. A equipa do Lusitânia de Lourosa, depois de muito trabalho, de investimento forte por parte da sua administração na Liga 3 para subir consecutivamente ao longo dos últimos anos, conseguiu-se fazê-lo na última temporada, e a equipa da Lusitânia de Lourosa está a jogar sempre fora de casa. A equipa da Lusitânia de Lourosa não fez um único jogo em casa ao longo das 27 jornadas que já leva no campeonato, dividindo isto entre os 13 jogos que já terá feito em casa desde agosto. E uma equipa que chega nesta altura do campeonato em 8º lugar com 37 pontos é algo que deve ser absolutamente ressalvado, e eu acho que é a equipa que mais tem surpreendido, principalmente por este motivo, porque os adeptos têm-se mostrado uma fidelidade absoluta e absurda. Estou-me a recordar do início da temporada, uma espécie de invasão à região interior de Vila Nova de Gaia, à freguesia de Pedroso, com muitos adeptos a fazerem quase que um cordão humano para entrarem no estádio. É certo que Lourosa é perto daquela região de Vila Nova de Gaia, mas não deixa de ser uma mobilização e um jogo fora de casa, e a verdade é que até para o Algarve já tiveram que ir jogar jogando bem em casa, e eu acho que é a equipa que mais tem surpreendido, inevitavelmente, porque aquele estádio do Lourosa é um estádio muito característico, com um público muito fiel e com uma atmosfera magnífica. Quem nunca assistiu a um jogo naquele estádio não sabe do que estamos a falar. É um público que está muito em cima do relvado, os bancos estão muito em cima da própria bancada central. Estou muito curioso como é que será o projeto também do novo estádio, mas a verdade é que perderam tudo isso esta temporada e não perderam a identidade e a sua ideia de jogo, e estão a fazer um brilhante campeonato, e estão na luta por poderem chegar até a uma posição de play-off. Como já dissemos, ninguém está a salvo, mas também ninguém está impedido de subir, Claro. não é, neste caso? Humberto, para finalizar este tema do dia... Há 3 equipas impedidas de subir, Sim, sim. as equipas B, nomeadamente, Exatamente. só aqui para passar essa clarificação também às pessoas, que nem Porto B, Benfica B ou Sporting B podem subir, em virtude das suas principais equipas estarem na primeira Claro, divisão. subirá, se terminarem Exatamente. nesse posto, a equipa logo que Claro. aparece seguida. Humberto, para finalizar este tema do dia, está na altura de olhar para um ponto de vista mais individual, e eu pergunto então que jogadores é que merecem um palco maior? André Clovis à cabeça, o avançado, o grande goleador desta segunda Liga, o avançado do Académico Viseu, que tem quase o dobro de golos marcados do que o segundo classificado, tem mostrado uma eficácia absolutamente espetacular, um trabalho de muita continuidade do próprio André Clovis. Ele é irmão de Anderson Silva, que há uns anos valentes atrás destacou-se no Famalicão, jogou também no Vitória, perdão, e o André Clovis é para mim um dos nomes que mais destaca, não só pelos golos, mas pelo futebol que tem conseguido trazer à equipa. Tem criado aqui uma simbiose muito interessante com o Messugem, o médio que é também o rei das assistências. Há aqui uma ligação muito forte entre os dois. São dois jogadores com muito tempo de jogo e com muito tempo de Académico Viseu,
E estas situações são muito boas de ser analisadas, porque há muitos projetos que dizem que o jogar na segunda liga muitas das vezes é esta ligação que tem que haver de continuidade. E as equipas que têm conseguido valer essa continuidade normalmente são mais felizes no segundo ano, aguentando o primeiro. E portanto a equipa do Académico de Viseu também está a tirar frutos desse trabalho de continuidade e da aposta dos jogadores a manterem-se na equipa. Depois há um outro nome que do lado marítimo eu acho que deve ser destacado, além do guarda-redes Samuel, Carlos Daniel. Eu acho que é um jogador que não é valorizado com a medida que ele devia ser valorizado. Há uns anos valentes ele subiu e ajudou a subir, foi uma peça determinante de resto no Nacional de Tiago Margarido da subida à Primeira Liga e está a ser peça determinante deste Marítimo numa possível subida também à Primeira Liga. Portanto, eu acho que o Carlos Daniel é um nome que se calhar ainda não viram com os olhos de ver. E Morchel, o dominicano, com um grande faro pelo golo da equipa do Vizela, encheu umas medidas no ano passado ao serviço de Vizela. É um jogador muito poderoso, ele é autoritário, tem uma forma de jogar muito forte, muito ativa, com o olho muito baliza, arrisca, e sinal disso é que em 2 temporadas Morchel tornou-se num dos melhores marcadores da história de Vizela, já está plenamente no top 10, faltam 7 jogos para completar este campeonato, e eu diria que pela dinâmica que Morchel tem evidenciado, facilmente quase que vai chegar a um top 3, top 4 de melhores marcadores da história de Vizela em apenas 2 temporadas. Ele tem pouco mais de 50 jogos nas pernas com a camisola de Vizela, mais de 20 golos, e é um jogador que esteve na calha de sair no ano passado, acabou por ficar até pelo valor que a direção de Vizela exigia pela sua venda, mas é um jogador que não vai estar muito tempo de certeza em Vizela. Jogadores recheados de talento e certamente prontos para outros voos. Veremos que existem transferências no radar. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que nos assistiram a mais um Tema do Dia. Esta sexta-feira, para finalizar a semana, pode assistir um novo episódio do Canto do Futebol Clube do Porto, um espaço dedicado inteiramente ao universo azul e branco. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.